importante para nós. Amém. Que a paz esteja com todos, amém? Amém. Irmãos, abram a palavra em Romanos 12, 2. Não me entendi que sabia dizer que era. Irmão, pode ir. Romanos. Cara, tem. Universitários ajudam. Universitários, vamos achar. Eu estou na caminha lá mais simples. Ah, que eu tô... Isso, Romanos está no Novo Testamento. Finalzinho da Bíblia. Finalzinho, né? Antes de Coríntios. Coríntios. Romanos qual? 12, 2. Não. Romanos 12. Hã? 12, 2. 12, 2. Tá aqui. 12, 2. Deu pra Aí. Amém? Amém? Glória a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Amém. Deus. Os Amém. irmãos podem se assentar. Irmãos, a palavra de Deus hoje, ela vem dizer pra gente não se conformar com a vida que a gente está levando, com os problemas que a gente está tendo. Eu não sei, irmão, que tipo de problema que você está tendo hoje. Eu não sei se é algum problema financeiro, se é algum problema afetivo, se é medo, se é culpa, se é alguma enfermidade que você tem. Mas o que Deus quer é que a gente se transforme, irmãos, que você não seja uma pessoa conformada com aquilo que você está vivendo, mas que você se transforme para experimentar a boa vontade de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, a gente tem um problema que ele vem se agravando, ele vem de anos. Às vezes você tem aquele teu problema financeiro que todo mês você vai lá e a tua conta está negativa. Aí você olha aquele problema e você fala assim, isso aqui não tem mais solução, mês que vem vai estar pior. Aí você vai lá, irmão, de repente você tem aquela enfermidade, que você tá com aquela enfermidade faz tempo. Aí você fala assim, isso aí não tem cura, já tô velho. Só vai piorando conforme vão passando os anos, não tem o que fazer. Ou de repente você tem aquela mágoa, irmão, que você guardou lá atrás. E aí você olha pra ela e fala assim, isso aqui, nem o tempo vai curar. Irmãos, realmente, aos nossos olhos pode ser que nada disso tenha cura, que nada disso possa melhorar. Mas aos olhos de Deus, irmãos, Ele tem um plano melhor para a nossa vida. A vontade de Deus na nossa vida, ela é boa e agradável. Amém. Os pensamentos de Deus na nossa vida são bons, irmãos. Ele tem realmente pensamentos bons ao nosso respeito e não pensamentos de mal. Só que o defeito que a grande maioria de nós tem aqui, eu me coloco também no mesmo barco, é que a gente toma as decisões das nossas vidas sozinhos. A gente não coloca Deus na frente. Às vezes, irmãos, para coisas simples. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, vamos lá, vou comprar. Deus vai preparar, eu vou comprar. Irmãos, ore antes, coloque Deus na frente, para que Deus se guie, para que Deus prepare o melhor para você. Porque se Ele te deu, Ele vai te sustentar. Independente da condição que você esteja hoje, coloca Deus na frente. O ano passado, irmãos, eu queria comprar um carro. E eu queria comprar o carro, eu queria trocar de carro, e daí eu comecei a orar. E eu falei pra Deus assim, Deus, eu quero um carro assim, assim, assado, que tenha isso, que tenha aquilo, é esse carro que eu quero. E aí, irmãos, a coisa não acontecia. E eu falava, mas por que Deus não me dá o carro? Tô pedindo, tô orando, eu vou na igreja, eu faço minha oração, por que Deus não me dá o carro? E aí, irmãos, um dia eu fui na igreja, durante uma ministração do pastor da minha igreja, ele falou assim, que o meu carro já estava preparado, que Deus já tinha tudo preparado, que aquilo que era para ser meu, que era para ser bênção na minha vida, estava preparado, que bastava eu achar o lugar certo. E aí, irmãos, eu mudei o meu foco. Eu passei o meu foco para Deus e comecei a orar de uma maneira diferente. Então eu orei e pedi para Deus assim, Deus, me mostra onde está o meu carro. Deus, me dá aquele carro que o Senhor tem preparado para mim. O Senhor sabe aquilo que eu desejo, mas o Senhor sabe aquilo que eu preciso também. Me dê aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero. E dessa forma foi, irmãos. Uma semana eu fui para comprar o carro e quando eu cheguei lá, num minuto de deslize, eu quis fazer as coisas por mim mesma. Eu falei, não, vou nesse carro aqui que ele é mais barato, esse eu vou conseguir pagar a parcela e o seguro, e já fui pensando. E maquinando tudo na minha cabeça. Eu não deixei Deus agir. E não deu certo, não aprovou meu crédito. E eu fui embora e falei assim, bom, de repente não era esse que era pra ser. Deus disse que estava preparado o carro pra mim, vou continuar orando. E orei e falei assim, Deus, eu vou sair, eu quero encontrar esse carro. Mas Deus, eu vou entender que esse carro é da tua promessa pra mim. Quando eu chegar, tudo vai dar certo. Vai ser aprovado, o carro vai ser uma bênção. E eu creio que o Senhor já tem esse carro pra mim.
Irmãos, eu saí, cheguei na loja, passei pelo carro que eu tinha pedido para Deus, mas aí por um instante de novo eu falei, ah não, esse carro aí é muito caro, isso não vai dar para eu comprar, eu vou naquele outro ali, que aquele ali eu consigo pagar. Fui lá e o vendedor olhou e falou assim, moça, tem aquele outro ali, não, esse eu não quero esse aqui, que esse aqui tem um preço assim, assim. E lá fui eu de novo errar de novo, irmãos. Não deixei Deus agir na minha vida, eu quis controlar a parcela, a quantidade, não deixei, estava preparado, Deus tinha como me sustentar. De repente, irmãos, aquele vendedor falou de novo, moça, olha esse carro. E aí Deus tocou no meu coração. E eu lembrei da palavra do pastor, que o carro já estava preparado e que realmente, se desse tudo certo, foi o que eu pedi em oração. Ele seria meu. Irmãos, eu entrei no carro, profetizei e falei, Deus, prepara aí pra mim. Se for da tua vontade, vai aprovar. O valor era maior do que o outro. Teoricamente, dentro da nossa capacidade, não seria aprovado. Se você for observar pela nossa visão, não pela visão de Deus, não seria aprovado, irmãos. No entanto, eu saí, não demorou muito, eles me ligaram e falaram, não, moça, teu crédito foi aprovado, o carro é seu. E aí, irmãos, eu fiquei muito feliz. Aí quando eu peguei aquele carro, eu olhei a parcela e falei, nossa, mas eu não vou conseguir pagar essa parcela. Lá fui eu de novo, errar de novo, irmãos. Falei, mas eu não vou conseguir pagar essa parcela é muito grande, olha o valor dessa parcela, o valor de seguro, IPVA, e isso e aquilo. E eu fiz aquela coisa na minha cabeça. E aí, de novo, irmãos, a nossa líder veio pra mim e falou assim, Bruna, as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. E é dessa forma, irmãos. Tudo que é bênção do Senhor para sua vida não acrescenta dores. Glória a Deus. Deus, Ele nos sustenta, irmãos, até em meio às adversidades. Existe uma coisa na Bíblia, é um trecho da Bíblia que fala sobre a vontade permissiva de Deus. O que é isso, irmãos? Deus, Ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que a gente enxergue que o foco é Ele. Que o foco é Deus. Nenhuma folha, irmãos, ela cai de uma árvore se não estiver dentro da vontade de Deus. Tudo na nossa vida está dentro da vontade de Deus. Às vezes a gente olha para o nosso problema e fala assim, mas cadê Deus? Às vezes, irmão, você tem uma dor lá dentro que te incomoda, que aquilo vai te incomodando. Você fala, mas meu Deus, tanta gente por aí no mundo errado. Eu sou tão bom, eu sou uma pessoa tão boa. Por que isso acontece comigo? Deus permite, irmãos, para que a gente se diminua um pouco, para que a gente se esvazie de nós mesmos e se encha do Espírito Santo. Porque Deus, Ele está sempre ali, Ele nos sustenta, irmãos. Só que a gente precisa entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. É verdade. Os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, eles são mais altos que os nossos. Então, irmãos, na Bíblia também tem uma parte que Pedro, irmãos, ele pede para Deus para andar sobre as águas. Então era um desejo de Pedro. Pedro pede para Deus, Deus, eu quero andar sobre as águas. E Deus o faz, irmãos. Pedro anda sobre as águas. E o que acontece com Pedro? Enquanto ele está focado em Deus, enquanto a visão dele está em Deus, ele está andando sobre as águas, irmãos. De repente, ele começa a olhar as adversidades. Ele nota que as ondas estão se formando, ele nota que o vento está batendo no corpo dele, ele começa a olhar em volta e perde o foco. O que acontece com Pedro, irmãos? Ele afunda. E assim somos nós. Enquanto, irmãos, você está focado em Deus, Deus vai te sustentar. Deus vai estar ali com você. Foque em Deus e vai, siga em frente, irmãos. A partir do momento que a gente começa a olhar para a adversidade, para o problema, como eu fiz com o carro. Eu olhava o quê? Para a parcela, para o IPVA, para isso, eu esquecia de olhar para Deus. Deus me deu, era promessa para minha vida. Entendeu? Aquilo era meu. Deus ia me sustentar, independente do que acontecesse, Ele ia me sustentar. Assim foi com Pedro. E assim é na vida de cada um de nós. Às vezes, irmãos, a gente tem vontades que não estão dentro da vontade de Deus, mas Deus permite que a gente passe. Na Bíblia tem uma parte que diz, orai sem cessar. E é assim, irmãos, às vezes a gente ora, e às vezes Deus até mostra pra gente, não é isso, não é da minha vontade, mas a gente tá lá. Eu quero porque eu quero. É como um carro mesmo, você ora. Deus, eu quero um carro, prepara um carro pra mim. No outro dia, irmão, você nem sabe se é aquele carro que Deus preparou. Você vai lá, vou comprar esse carro. Mês, irmão, ele começa a dar problema, o IPVA vem, você não consegue pagar. É verdade. O carro se torna uma prova, aí você fala, mas cadê o Deus que eu sirvo? Mas cadê Deus nessa hora? Olha aí, o carro é uma prova. Irmãos, você é uma prova, irmãos. Cadê a tua visão? Cadê o teu foco? Cadê Deus na tua vida? Nas coisas simples que a gente vai fazer, sempre Deus tem que estar na frente, irmãos. Em tudo na sua vida, coloque Deus na frente. Às vezes, irmãos, não é nem a questão da prosperidade, mas às vezes é uma decisão simples que você tem que tomar. Que caminho que eu devo seguir? Que atitude que eu devo tomar? Coloque Deus na frente. Deus tem sempre um plano para a nossa vida. É verdade. E as vontades que Deus tem na nossa vida são vontades boas e agradáveis.
Só que tudo depende da nossa atitude, tudo depende do nosso primeiro passo. É verdade. Não adianta, irmãos, você querer que Deus te abençoe, que Deus cumpra promessas na tua vida, se você não abdicar das suas vontades, se você não se esvaziar de si mesmo. É Às dessa vezes maneira. a gente fica na nossa soberba. Ah, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa de caráter, eu faço as coisas certas, eu pago as minhas contas, eu pago isso, eu pago aquilo, eu faço isso, eu faço... Cadê Deus, irmãos, nisso? Se Verdade. esvazie de você mesmo, se enche de Deus. É bom a gente ser bom de coração, é ótimo, Deus gosta, Deus se agrada do homem com um coração bom. Mas, irmãos, a gente precisa focar em Deus. Deus quer mais da gente, Deus quer mais do que a gente tem hoje. É verdade. A gente precisa deixar que Deus tome as decisões na nossa vida, irmãos. Nem sempre é fácil. Às vezes a gente pensa assim, nossa, a vida de um crente deve ser uma vida fácil. Não é uma vida fácil, irmãos. A gente passa por provas diariamente, as pessoas contestam a nossa fé, a gente é atacado, tem tudo isso. Mas o que eu tenho para dizer para vocês, irmãos, é que com Deus tudo fica mais fácil. É Deus, verdade. ele consegue direcionar a nossa vida de uma maneira, irmãos, que a coisa fica leve. É verdade. Que a gente tem vontade de estar na presença de Deus. Que mesmo que a gente está durante uma prova, a gente tem certeza que Deus vai nos abençoar. Aquela coisa que eu falei no começo, de ser conformado, não acontece mais. Porque você tem certeza que Deus vai mudar o teu cativeiro. É dessa Esse maneira. mês eu estou com conta, mês que vem eu não vou estar. Eu creio que Deus vai mudar meu cativeiro. Você tem aquela vontade de ser transformado, irmão. Há uma transformação na sua vida quando Deus entra na sua vida. Mas para isso, a gente precisa ter atitude. Deus tem bons pensamentos ao nosso respeito, mas se você não tiver a primeira atitude, Ele não pode cumprir nada na sua vida. É verdade. E às vezes tem outra coisa, irmãos. Deus, Ele tem promessas na nossa vida sim, mas as coisas acontecem no tempo dEle. Às vezes, irmãos, não sei como foi com vocês, mas às vezes alguém, algum culto, alguma coisa já prometeu, algum profeta já revelou pra você, olha, Deus tem isso, isso, isso pra cumprir na sua vida. E você fica murmurando, mas Deus ainda não cumpriu. Mas eu tô aqui, não faz quanto tempo que eu tô aqui, eu tô buscando e Deus não cumpriu. Irmãos, é no tempo de Deus. É verdade. Não saia do foco, não perca o foco, não faça como Pedro, não deixe que os obstáculos e adversidades entrem no seu coração. Deixe o seu coração ser guiado por Deus. Abraão e Sara, irmãos, na Bíblia, Deus tinha uma promessa grande na vida deles. Deus prometeu para eles um filho. Sara, ela era estéril e tinha idade avançada. E mesmo assim, Deus prometeu que ia dar um filho para ela. Promessa de Deus, irmãos, ela ia se cumprir. Uma hora ou outra ela ia se cumprir. Só que aí o que aconteceu? Sara não teve paciência de esperar o tempo de Deus. E o que ela fez? Ela concedeu uma serva dela para o Abraão ter relações e ter um filho. Isso estava dentro da vontade de Deus? Estava dentro da vontade permissiva. Deus permitiu que aquilo acontecesse para que a Sara observasse que o foco estava nele. Que se ela permanecesse ali, irmãos, firme, tudo ia acontecer da maneira que Deus planejou. E assim como a Sara, a gente faz também. Às vezes, irmãos, a gente está próximo da nossa promessa, a gente está próximo, mas aí a gente começa a querer resolver tudo com as nossas mãos. E daí a coisa dá errado. Caminhar com Deus, irmãos, é um privilégio. Glória a Deus. Sabe, ter na nossa vida um Deus que a gente serve, que está ali sempre com a gente, que acorda com a gente, que dorme com a gente, é um privilégio. As coisas dão muito mais certo quando Deus está do nosso lado. É verdade. E Ele cumpre as promessas na nossa vida, irmãos. Basta a gente ter um pouco de paciência e um pouco de humildade também. Sara e Abraão Sara não quis esperar. Ela agiu por ela mesma. Mas mesmo assim, irmãos, independente do que ela fez, Deus cumpriu a promessa na vida dela. Isso prova o quanto Ele é fiel com a gente, irmãos, mesmo mediante todos os erros que a gente comete diariamente. Deus, Ele tem um plano na vida de cada um de nós. Eu creio. Às vezes, irmãos, a gente é tão falho, a gente acha que tudo depende só de nós. Por que eu não consigo isso se tem fulano que rouba, ciclano que rouba e tem dinheiro e tem isso? Por que eu faço tudo tão certo? Por que eu não consigo? Irmãos, você não consegue porque não é Deus que está te guiando. Por mais que você tenha um coração bom, irmãos, entregue a tua vida para Jesus. Deixa Deus guiar a sua vida. Ele vai usar aquilo que você tem de melhor e vai agregar aquilo que Ele é na sua vida, irmãos. Eu creio que Deus, Ele tem muito a cumprir aqui na vida de cada um de nós. Eu creio. Amém. Só que eu acho assim que todos nós, irmãos, a gente precisa se esvaziar do nosso eu. A gente precisa se esvaziar e ser um pouco mais humilde. E se derramar realmente aos pés do Senhor e deixar que Ele haja na nossa vida. Irmãos, é lindo quando alguém vê na sua vida o que Deus faz. A transformação, quando a pessoa vê na sua vida que você não é uma pessoa conformada, mas que você é uma pessoa transformada. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, a tua vida é o único evangelho que algumas pessoas vão conhecer. É verdade. Seja você a diferença que você procura nas outras pessoas.
Às vezes a gente critica o outro. Essa pessoa isso, essa pessoa aquilo, essa pessoa não sei o quê. Irmãos, mude você. Mude, faça a diferença. De repente as pessoas vão olhar pra você e vão querer essa mudança que tá na tua vida também. Dessa maneira. Eu sei, irmãos, aqui eu conheço todos vocês. Eu sei que todo mundo aqui, irmãos, tem muita coisa boa dentro de si. Tem um coração amável, tem as lutas diárias, irmãos, mas quem não tem? É verdade. Assim como eu, Deus conhece também, irmãos, o coração de cada um de vocês. É verdade. E Ele tem um plano aqui hoje. Eu creio. Deus, Ele quer cumprir a vontade dEle na vida de cada um de vocês, irmãos. E a vontade dEle é uma vontade boa. Deus tem pensamentos bons ao respeito de cada um de vocês. Amém. Amém, eu creio. E hoje, irmãos, essa palavra foi justamente para tocar no coração de vocês e para a gente repensar aquilo que a gente está fazendo de errado. Às vezes a gente leva uma vida regrada, realmente, irmãos. Você trabalha, você tem tua vida, você está lá na tua casa, você ama as pessoas, mas não é só isso que Deus quer. Deus quer a tua vida por completo. É verdade. Deus quer usar a sua vida como um instrumento. E não pense você, mas eu não tenho mais idade para isso. Mas o que Deus podia fazer por mim, Ele já fez. Irmãos, Ele tem muito mais a fazer na sua vida. Como eu falei, os nossos problemas, irmãos, a gente está aqui para mudá-los, para transformá-los, irmãos. Não se conforme com a vida que você está vivendo hoje. Não se conforme com a enfermidade, não se conforme com a adversidade, irmãos. Não se conforme com a tua enfermidade, com a tua limitação, não se conforme. Queira mais de Deus, busque mais de Deus. E se coloque realmente ali, à disposição para qualquer mudança que Deus queira na sua vida. Porque às vezes não é da nossa maneira, mas é da maneira de Deus. É verdade. E a gente é falho, a gente quer fazer tudo por nós mesmos. A vida não é assim, irmãos. Deus, Ele quer nos transformar, mas Ele precisa que você dê também o primeiro passo. É, dessa maneira. Hoje, irmãos, aqui, a palavra que eu tenho para dizer para vocês é muito simples. Siga uma vida com Deus. Siga em frente, irmãos, como Pedro lá no começo. Siga o alvo. Não comece a olhar para o lado, não comece a olhar para as suas adversidades, não perca o seu foco, irmãos. Tudo aquilo que foi te prometido por Deus, Ele vai ser te dado, irmãos, eu tenho certeza. Deus tem muitas promessas a se cumprir aqui na vida de cada um de vocês. Amém. Amém, eu Só creio. que assim, irmãos, se vocês não derem o primeiro passo, se não tomarem uma atitude com Deus, a coisa não acontece. É verdade. A gente precisa realmente, irmãos, de Deus na nossa vida. Hoje, irmãos, é o dia que você tem para ser essa mudança, para ser transformado. Hoje é o dia que Deus está te chamando, irmão, para receber Ele como único na sua vida. Para que Ele guie, Senhor, guie todos os seus caminhos. Para que Ele tome as decisões na sua vida. Amém. Irmãos, hoje, se você estiver disposto, irmãos, a abdicar do seu eu, a se esvaziar de si mesmo, a colocar Deus na frente da sua vida, independente, irmãos, daquilo que você é, Deus te quer do jeito que você está. Independente se você é evangélico, se você é católico, se você é ateu, o que você for, irmãos, Deus te quer da maneira que você está. Deus, Ele não escolhe as pessoas. Ele não fica observando, eu quero esse porque esse tem um coração assim, aquele eu não quero porque aquele faz coisa errada. Aquele eu quero. Não, irmãos, Ele quer você da maneira que Ele está. Ele vai te transformar. É verdade. Verdade. A transformação vem dele, a transformação vem do poder dele na nossa vida. É verdade, meu Deus. Mas hoje é o momento, irmãos. Hoje é o momento que Deus está aqui presente nesse lugar para mudar a sua vida. Eu creio. Mesmo que em algum momento na tua vida você já tenha aceitado Jesus como seu único Salvador, eu te convido a renovar os votos com Deus. Amém. Eu te convido a buscar um novo coração, trocar o coração que você tem, aquele coração amargurado, aquele coração com mágoas e colocar um coração novo. Glória a Deus. Glória a Que Deus. verdadeiramente, irmãos, possa tocar e possa transformar as pessoas aqui. Amém. Irmãos, não pense que de repente o crente não precisa que Deus esteja ali na frente. Às vezes, irmãos, é tanta coisa que você perde o foco. É verdade. É verdade. Você também perde o Jesus. foco. Não Prega é aí. só uma pessoa que é católica, uma pessoa... Todo mundo, irmãos, perde o foco. É verdade. Às vezes a gente realmente deixa que o nosso eu cubra. Eu consigo, eu resolvo, não sei o quê. Deus é por mim, mas eu resolvo. Não é assim, irmãos. É Deus na frente. É Deus tomando a direção na sua vida. Se hoje, irmãos, você está disposto a deixar que Deus toque na sua vida, que Deus transforme a sua vida, irmãos, que Deus haja em tudo que está errado na sua vida, irmãos, eu te convido hoje a tomar essa decisão. A Amém. colocar Amém. Jesus como seu único Salvador. Eu te convido hoje, irmãos, a deixar o seu Isaac nascer, como aconteceu com Sara.
a Glória deixar a Deus. realmente o seu milagre vir à tona. Amém. Amém. Pedro, irmãos, ele afundou, mas a partir do momento que ele viu que ele afundou e que o foco dele era Jesus e ele pediu socorro, Jesus o socorreu. E Amém. assim é com nós. Se hoje, irmãos, a gente estiver disposto a mudar, estiver disposto a pedir socorro, Deus vai nos socorrer. Amém. Mas é Glória a preciso Deus. que a gente tome atitude. Então, irmãos, eu te convido hoje a tomar essa atitude. Se tiver alguém aqui, irmãos, que queira colocar Deus como seu único salvador, colocar Deus na direção da sua vida, querer que Deus mude a sua vida, que tudo que está errado, irmãos, volte a ficar certo. Se você hoje estiver disposto a se esvaziar de si mesmo e colocar Deus na frente, Deus, eu tenho certeza que Ele vai prosperar na sua vida. Amém. Ele vai Deus. manifestar curas na sua vida. Amém. Ele vai curar, irmãos, não só as enfermidades, mas vai curar a sua alma. Vai Amém. curar o seu É coração. verdade. E vai renovar os votos dele com você. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu preparei um hino, que eu vou pedir para o Carol e para o Thiago tocarem. Esse hino, quando eu ouvi esse hino pela primeira vez, eu estava num momento muito conturbado da minha vida. E esse hino, ele falou muito comigo, no sentido de que eu perguntava, mas Deus, onde está você? Cadê você, Deus, agora que eu preciso? E Deus, em todo momento, Ele estava lá, irmãos, do meu lado. E eu tenho certeza que hoje Ele está aqui. Amém. Amém, Ele eu está creio. disposto Eu a creio, mudar meu os Deus. cativeiros aqui hoje. Glória a Deus. Então, se você, irmão, sentir no seu coração e quiser uma oração, quiser que Deus verdadeiramente seja na sua vida, quiser que Deus tome as decisões na sua vida, irmãos, eu te convido hoje a vir aqui para eu orar e para os meus irmãos da célula orarem, Amém. ou simplesmente erguer a mão, a gente vai até você e ora, irmãos. Amém. Independente do que te trouxe aqui hoje, se foi um convite, se foi realmente o Espírito Santo, se você está aqui porque você veio simplesmente, hoje Deus quer mudar a sua vida. Amém. Então, irmãos, vem aqui na frente. O Thiago e a Carol podem começar o hino. Glória a Deus. Glória a Se Deus. você sentir Aleluia. vontade, irmãos, que Deus verdadeiramente mude a sua vida, que Deus seja o centro da sua vida, irmãos, vem aqui. A gente vai estar fazendo uma oração. Se Amém. você quiser, simplesmente levante a mão, a gente vai até você e a gente ora. Amém. Esse Deus que está na minha vida, irmãos, Ele quer entrar na vida de vocês também. Amém. Amém. Ele quer acompanhar vocês, irmãos. Amém. Quem sentir no coração, pode levantar a mão, irmãos. A gente vai começar a oração. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Rejeições, frustrações, exclusões, lágrimas, dores, marcas e ilusões são como pedras dentro da alma. Uma mãe que sente a dor de um filho que morreu e ninguém estava lá. Deus, como isso aconteceu? Um marido que se foi, a esposa abandonou. Um pastor que sofre a dor de um ministério que ruiu. Mas eu sou teu Deus e eu estava lá. No meio do teu vale eu estava lá. Colhendo as tuas lágrimas estava lá. Em noites escuras eu estava lá. Já senti a dor do que é perder um filho. Já senti a dor do que é ser traído. Já senti a dor do que é sofrer sozinho. Fiz tudo por você. Faria de novo por você. Uma mãe que sente a dor de um filho que morreu e ninguém estava lá. Deus, como isso aconteceu? Um marido que se foi, a esposa abandonou. Pastor que sofre a dor de um ministério que ruiu. Amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Amém. Toque do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus está te restaurando. Amém. Eu Deus creio. está colocando um coração novo aí. Amém. Vai, Em nome de Jesus. Como ele mexeu, meu Deus. Mexeu, Amém. né? Uma fisioterapeuta Aí. aqui. Aí, Tem ó. que mexer. Profeta, hein? Profeta. Faria de novo.